Nesses casos, Mota, o trabalho da perícia é fundamental justamente para que o autor do crime seja encontrado e aquelas peças do quebra-cabeça de o que aconteceu, como aconteceu, sejam montadas para que finalmente a gente possa dar essa informação completa para o telespectador. Pois bem, a nossa equipe acompanhou o trabalho da Perícia Civil do Rio Grande do Sul, da perícia, né, do Instituto Geral de Perícias aqui do Rio Grande do Sul, Mota, justamente para explicar para quem está em casa o que fazem os peritos, esse trabalho de retaguarda que normalmente a gente não vê todos os dias, mas que é fundamental para as investigações. Quando você quiser, essa reportagem está no ponto, é só você chamar, Mota. Balança na tela, então. Um crime em pleno centro da capital. A polícia sabia apenas que havia sido encontrado o corpo de uma mulher. Eram poucas informações no momento em que as equipes chegaram ao local. Será levado por IML a fim de ser constatado ou não, se houve ou não houve estupro. É provável que tenha ocorrido pelos vestígios que nós verificamos, bem como a identificação por meio do exame de papiloscopia e outros exames que certamente são feitos de rotina. Já se coletou alguns vestígios, como preservativo, roupas, com vestígios de sangue e até mesmo uma pedra que foi usada certamente para causar o óbito na vítima. Túnel da Conceição, centro de Porto Alegre. Um local bastante movimentado e ao mesmo tempo isolado. O crime aconteceu bem aqui. Este local serve como ponto de uso de drogas e também de encontros sexuais. Aqui começou um trabalho fundamental para descobrir quem era e o que realmente aconteceu com aquela mulher inicialmente chamada de Karina. Na cena do crime, os peritos criminais do Instituto Geral de Perícias recolheram diversos vestígios que podem colaborar com as investigações. Em uma das equipes estava Mariana, perita criminal há 7 anos. Ela explica a importância de uma cena de crime bem preservada. É onde inicia, uma série de perícias, né? O local de crime ele é bem rico, né, em informações para a gente conseguir coletar e fazer análise e produzir um laudo onde a gente consiga dizer uma dinâmica do que aconteceu ali. Então, um local preservado, um posicionamento do corpo, padrões de manchas de sangue, uma arma do crime próxima. A gente pode dizer se aquela pessoa foi morta ali, se ela foi morta em um outro lugar, se ele foi uma desova, se houve movimentação. Às vezes a gente pode dizer se tem um agressor ou mais de um tipo de arma. São muitas informações, né? E coisas também que a gente coleta no local que vão gerar outras perícias, né? Para a continuidade do caso. Um dos maiores vestígios é, obviamente, o corpo. Quando o daquela mulher, conhecida no centro de Porto Alegre como Karina, foi removido do local, as equipes o encaminharam ao Departamento Médico Legal. Lá começou outro trabalho, o de identificação. Todos os corpos aqui em Porto Alegre, quando eles chegam no necrotério, existe o papiloscopista que faz essa análise, né, das impressões digitais para confirmar a identificação da pessoa. Por mais que a pessoa morra com um documento de identidade no bolso, é feita essa perícia papiloscópica, né, em todos os corpos aqui de Porto Alegre. No interior, muitas vezes não é feito porque faltam peritos, né, faltam papiloscopistas. E esse papiloscopista confirma a identidade, tenta cruzar com os dados existentes no banco de dados aqui, às vezes tem que entrar em contato com outros estados até para tentar fechar a identificação. Foi através dos peritos que veio a confirmação. Karina era, na verdade, Ohana Fagundes Dias dos Santos, de 19 anos. Ela morava com a mãe e com o filho de apenas 3 anos de idade no bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre. A mãe ficou realmente muito abalada, né, com a notícia de que se tratava da Ohana, porque ela estava já desaparecida desde sábado. Então a gente sabe que ela tinha uma rotina um pouco desregrada, ela ficava fora de casa alguns dias, ela estava bebendo demais, ela tinha um consumo bastante excessivo de álcool. A mãe estava inclusive cuidando do filho dela nessas suas ausências. Com a identificação completa, começa o trabalho dos médicos legistas como Adriana, que trabalha há 1 ano no Instituto Geral de Perícias. A gente não pode falar especificamente dessa situação em particular, mas quando chega para a gente, né, uma suspeita, né, uma mulher, alguém que foge do padrão, porque o nosso padrão qual é? O nosso padrão
é aquele rapaz de 20, 30 anos que faleceu em consequência de múltiplos tiros. Isso é o básico do DML que a gente tem quase todos os dias. E aí tem coisas que fogem ao padrão. Criança foge ao padrão, mulher foge ao padrão, e aí nesses casos a gente tem que ter todo um cuidado maior, né? Quando vem uma situação assim, foi encontrada na rua nua ou parcialmente despida, o que a gente faz? A gente tem que, primeiro, suspeitar. Bom, pode ter havido violência sexual. Então, antes da perícia começar, a gente já vai pensando o que pode ser feito, o que deve ser feito. Coleta de secreção vaginal, coleta de secreção anal, a gente olha por fora, na pele, durante a necrópsia, se tem algum vestígio de violência, que possa sugerir que a morte não foi natural. Porque às vezes a pessoa é encontrada na rua e é vítima de uma morte natural. Todos os materiais colhidos no local pelos peritos, como a Mariana, são encaminhados para outras análises no laboratório do Instituto Geral de Perícias. Cada cena de crime pode gerar pelo menos 25 perícias diferentes. Isso sem contar outros vestígios colhidos no corpo das vítimas no momento da necropsia. Tudo é analisado por peritos como o Cláudio e o Gustavo. Eles são encaminhados aqui para o laboratório de perícias do GP, onde são primeiramente processados esses vestígios. Então a gente precisa dar uma primeira olhada nesse material, procurar nesse substrato, numa pedra, numa camisinha, enfim, onde que está o material biológico, seja ele sêmen humano, seja sangue humano, e posteriormente fazer a confirmação se é humano esse material, para depois a gente partir para a parte de análise de DNA, propriamente dita. Então, mesmo em casos onde, por exemplo, a polícia não tem nenhum suspeito para encaminhamento, a gente pode fazer o processamento desses vestígios e inserção no banco de dados de perfil genético criminal, o qual vai comparar o perfil genético desses vestígios criminais com todos os perfis genéticos criminais já inseridos no território nacional e também condenados por crimes hediondos, ou de grave natureza contra a pessoa. O DNA é a assinatura genética de cada indivíduo. Não tem como mentir. Mas quanto mais o trabalho dos peritos é dificultado, detalhes importantes podem ficar fora da investigação. O ideal é que não se mexa em nada. A gente entende que quando é um familiar, a pessoa tem um cuidado de querer cobrir, botar um travesseiro, às vezes a pessoa bota um travesseiro embaixo da cabeça. Mas, assim, o ideal é que não seja mexido nada para não contaminar a cena, que a gente possa chegar e ter a real situação do que aconteceu. Porque às vezes movimentou ali, movimentou aqui, a gente já não consegue mais dizer alguma informação que poderia ter no laudo, porque aquele local foi mexido. É um trabalho de cientista, que analisa cada detalhe e monta um grande quebra-cabeças. Por isso, um laudo demora algum tempo para ser emitido, mas é um tempo de espera fundamental para esclarecer casos que às vezes parecem sem solução. A necrópsia é uma fotografia do momento. Então a gente tem aquele momento para tentar dar o nosso melhor. E por isso que às vezes o pessoal fala, mas a perícia demora. Sim, a perícia demora, porque todo perito tem também aquele senso de justiça. A gente quer que a justiça seja feita, a gente quer trazer paz para aquela família que de repente está aguardando o nosso laudo para conseguir um seguro, uma pensão, ou mesmo para saber do que a pessoa faleceu. Então não é insensibilidade do perito, é que a gente faz o nosso serviço com atenção e o nosso serviço é importante. É invisível, mas é importante. Importante, vital para o trabalho da Polícia Civil, para aquele inquérito que acaba se transformando na denúncia do Ministério Público, que depois vem o processo, e quantos julgamentos. Eu já falei várias vezes aqui no Balanço, são quase 30 anos de profissão, agora em outubro eu completo 28 anos, 29 na verdade, de profissão, e durante esse tempo todo já fiz a cobertura de vários julgamentos, o júri popular, vários conselhos de sentenças, e quantos casos, quantos laudos periciais foram a diferença aí para se condenar ou absolver alguém. É a chamada, a prova material mais importante é a prova pericial. É a prova pericial. É a necrópsia, é o exame residográfico, a balística, o próprio trabalho dos papiloscopistas, que é a coleta de impressões digitais, o próprio exame de DNA. Gente, é um trabalho. Por isso que eu falo, o IGP não é formado apenas por peritos, são cientistas. Sabe quando você acompanha o CSI aqui pela tela da Record TV?
que tem o CSI lá, que, né, o primeiro CSI é o CSI de Las Vegas, tem o CSI Nova York, tem o CSI Las Vegas. Nós temos os nossos CSIs aqui. Os peritos do IGP, do Instituto Geral de Perícias, os nossos CSIs daqui, tem o CSIs lá do Instituto Criminalística de São Paulo, do IC do Rio de Janeiro. Esse pessoal aí é altamente especializado. Altamente especializado. Você viu lá o uso do luminol para verificar se naquele local havia sangue, esse sangue, se ele foi limpo, se ele foi realmente retirado. O luminol ele consegue captar gotículas de sangue no ambiente. É um trabalho que respeito muito, que acompanho desde o início da minha carreira e que eu tenho certeza, já vi várias vezes fazendo a diferença, conforme eu acabei de falar, entre a condenação de alguém ou a absolvição de alguém. Quando a gente se depara com um laudo pericial, isso daí é que vai determinar o prosseguimento do inquérito policial, né, da fase do inquérito da Polícia Civil ou da fase processual da Justiça. Eu tenho um enorme respeito por esses profissionais. E como eu tenho esse enorme respeito, é por isso que a gente cobra aqui no Comando do Balanço Geral uma postura mais, como é que eu posso dizer, uma postura mais séria dos nossos governantes, dos gestores públicos, com relação a não deixar o IGP sucatear ainda mais. A gente não pode permitir que esse local onde trabalham cientistas seja destruído pelo tempo e pela falta de investimentos. Há quanto tempo o Balanço Geral fala da importância de investir recursos nesse trabalho aí, ó, que agiliza, e às vezes o atraso de uma perícia, a gente chegou até a falar sobre isso essa semana, né? A reconstituição do caso daquela menininha que foi morta, de acordo com a Polícia Civil, pela madrasta. O atraso de um trabalho, e a gente sabe muito bem as dificuldades que os nossos peritos, que os nossos cientistas passam, o atraso pode acabar colaborando para a impunidade. Então, por isso que o governo tem, sim, obrigação de reestruturar o Instituto Geral de Perícias, de pagar melhor esses cientistas e, acima de tudo, fazer concursos e contratar novos cientistas. É preciso reforçar também a questão do material humano. Cadê a salva de palmas aí aos nossos peritos, maestro? Olha, pelo terceiro dia consecutivo, pais